Vamos lá, galera, dar continuidade, no caso, aos exercícios de vetores e ver mais exercícios sobre composição de movimento, tá? A gente tinha parado num exercício, na letra B do exercício, vamos ver, no caso, a letra C. Olha só, gente. Desenhe na figura o deslocamento resultante. Tá? Presta bem atenção aqui, gente. Ó. Essa aqui é a figura, né? Então, deslocamento resultante, o que seria o deslocamento resultante? Ela sai, no caso, de casa e, no fim, ela vai parar no curso de inglês. Ela sai de casa para a escola, da escola, no caso, para o restaurante, do restaurante para o curso de inglês. Então, o deslocamento resultante é a menor distância de onde ela partiu até onde ela chegou no fim. Por fim, ela chegou no curso de inglês. Então, a resultante é essa aqui. Tem, no caso, duas linhas pontilhadas, uma vertical e outra horizontal, que representa, no caso, uma figura que vai ser um triângulo retângulo. Né? Então, é o seguinte, ó, vamos para a resolução. Aqui, né? Determine o modo de deslocamento resultante. Na letra 6 só pedia, no caso, o desenho. Né? O desenho, no caso, era só essa linha reta. O modo de deslocamento, se você vê que é um triângulo retângulo aí, né? Você tem a resultante, você tem aqui embaixo tem 900 metros se você contar. Ó, 200 mais 300 mais 300, né? Isso mais 100 na horizontal. Na vertical, tu tem apenas 200. Então, como você tem um triângulo retângulo, você vai usar aqui o teorema de Pitágoras. Né? Deslocamento resultante ao quadrado, mais 900 ao quadrado, mais 200 ao quadrado. Então, você vai ter o seguinte aqui, ó, 900 ao quadrado, você tem, no caso, 810 mil, mais 40 mil. Isso aqui vai dar exatamente 850 mil. Esse valor, no caso, que ele está ao quadrado, eu passo para o outro lado em forma de raiz. Então, você vai ter aqui, no caso, que o deslocamento vai ser deslocamento resultante igual a raiz de 850 mil. Que vai dar, no caso, aproximadamente 921. Certo? Então, tá aqui, gente. Esse aqui, no caso, é o nosso deslocamento resultante, 921 metros aproximadamente. Ok? Então, tá aí mais uma questãozinha no caso de vetor. Vamos ver agora, no caso, uma questão de deslocamento resultante, certo? Quando ele sai de casa e volta até em casa. Ó, considerando que Bárbara retornará para a sua casa depois da aula de inglês, qual será o deslocamento total realizado? Ou seja, ela sai de casa e volta para casa. Qual é a menor distância entre a casa dela e a própria casa dela? É zero, gente. Certo? Ou seja, ela sai do lugar e volta para o mesmo lugar. Então, o deslocamento total, quando ela sai de casa e volta para casa, é zero. Ok? Então, tá aí, gente. Vamos para a próxima questão agora. Aqui, no caso, é uma questão de composição de movimento. Da página 56 do Bernoulli, questão 6. Um avião que voa entre duas cidades, com 400 km uma da outra, no caso a distância entre elas, desenvolvendo uma velocidade média de 800 km por hora, na ida, o vento está a favor da viagem e tem uma velocidade de 20 km por hora. Qual o intervalo do tempo dispendido nessa viagem? Ele quer saber o tempo, quando ele está a favor do vento. Na resolução, você está vendo que tem um avião aí embaixo. Né? Você tem a velocidade VB, que é a velocidade do avião, que é 800 km por hora. Certo? Por quê, gente? Isso é a velocidade do avião se não tivesse, no caso, o vento. Se não tivesse nenhum arrastamento. Não é isso? E você tem a velocidade, no caso, de arrastamento, que é o vento que está empurrando o avião, que é 20 km por hora. Certo? Então, o que vai acontecer aqui, gente? Ó, ele vai se deslocar 400 metros, né? E como esses vetores estão na mesma direção e sentido, a velocidade resultante aqui vai ser a soma dos vetores. Tá aí, ó. A soma dos vetores, a resultante, 800 mais 820. Que vai dar, 800 mais 20, que vai dar 820 km por hora. Certo? Eu achei, no caso aqui, a velocidade resultante, mas ele quer o tempo, que é ΔS sobre a velocidade resultante. Certo? Que no caso é a fórmula de velocidade média.
ΔS vai ser os 400 km, que é a distância entre as cidades. E a velocidade, no caso, vai ser 820. Isso aqui vai dar 0,48 horas, que eu vou transformar para minutos. Como uma hora equivale a 60 minutos, eu pego 0,48 e multiplico por 60, que vai dar 28,8 minutos. Ok? É o tempo de duração da viagem. 28,8 minutos. Certo? Aí vamos lá, gente. Próximo exercício agora. Ainda no caso do Bernoulli, ainda do IVA. Ok? Seguinte, gente. O mesmo avião do exercício anterior faz a viagem de volta à mesma velocidade. Entretanto, agora o vento é contrário ao deslocamento da aeronave, com velocidade de 40 km por hora. Agora ele está no sentido oposto ao vento. Quanto tempo demora a viagem de retorno? Ele está voltando agora os mesmos 400 km. Ele tem a mesma velocidade que é 800. Ele vai fazer isso aqui agora. Eu tenho 400 km. A velocidade, no caso do avião, é 800 km por hora. A velocidade do vento, como ele está contrário ao vento, é 40. Como eu tenho aqui vetores de mesma direção em sentidos opostos, você tem um ângulo de separação entre os vetores de 180 graus. Então você subtrai. Então a velocidade resultante é VB menos VA. A gente tem aqui 800 menos 40. A velocidade resultante dele é 760 km. Que eu jogo na mesma forma de velocidade média. ΔS, no caso, vai ser os 400 km, dividido pela velocidade, que é 760. Isso aqui vai dar 0,53 horas, que eu vou multiplicar por 60, dá 31,8 minutos. Certo? Tá aí, gente. Então, aqui, no caso, é o tempo. O nosso tempo em minutos. Ok? Vamos adiante agora. A próxima questão, no caso, também é de composição de movimento. Só que ela trata de direções perpendiculares. A gente vai ter que lembrar, no caso, daquele princípio que a gente viu na primeira aula de composição de movimento 1. Certo? Que é o princípio da independência do movimento simultâneo. Ok? Só para a gente relembrar isso aí, eu vou falar agora na próxima questão. Olha só, gente. Só para a gente relembrar, o que seria, no caso, o princípio da independência do movimento simultâneo? Ele diz o seguinte, que o movimento, no caso, tá? O que acontece com o movimento quando na composição do movimento? É um movimento composto. É um movimento formado, no caso, por mais de um movimento. Eles são independentes e simultâneos. O que é simultâneo? Todos vão ocorrer ao mesmo tempo, tá bom? Então vamos lá para a questão. Um barco atravessa um rio seguindo a menor distância entre as margens, que são paralelas. Sabendo que a largura do rio é de 2 km, a travessia é feita em 15 minutos e a velocidade da correnteza é 6 km por hora. Podemos afirmar que o modo da velocidade do barco em relação à água é, se ele quer a velocidade do barco em relação à água, ele está querendo VB. Se fosse em relação às margens, era VR, certo? Então vamos ver aqui, gente, ó. Eu tenho aqui o seguinte, a resolução. Tá aqui, né? Você tem, no caso, o rio. O barco vai passar de uma margem a outra, é a intenção dele. Você vai ter aqui um vetor, no caso, que representa a velocidade VB, que é a velocidade que ele está pedindo, certo? A correnteza, no caso, está aqui, a velocidade de arrastamento VA. Eu traço uma reta paralela a VB, então do outro lado eu tenho VB, e traço a reta paralela a VA. Então acima eu tenho VA. O que vai acontecer aqui agora? Observe que a resultante vai partir das duas origens, formando a diagonal desse retângulo. Tá? Isso aqui, no caso, é o nosso vetor resultante. Então é o seguinte, gente. Ó. O que eu tenho como dado como informação? Primeiro, a distância entre as margens, que é 2 km. Eu vou chamar de ΔS. Certo?
E, no caso, o tempo que é 15 minutos. Que aí daí que eu vou ter que passar para a hora, tá ali embaixo, eu divido por 60. Dá 0,25 horas, é um quarto de uma hora. Tá bom? Então, o que ocorre agora? Vamos pegar os dados aqui. ΔS, no caso, 2 km. ΔT, 15 minutos, que eu já passei para a hora. Né? E aí deu a velocidade da correnteza. Vê só, gente, preste atenção. Tá? Eu tenho, no caso, o valor de VA, tenho o valor de ΔS, que é 2 km, né? Sabendo que a largura do rio, no caso, são 2 km. Ok? O que eu vou fazer aqui? Seguinte, gente. A velocidade VB vai ser ΔS dividido pelo tempo. Certo? Então, como é que eu vou fazer aqui? Quem é ΔS? ΔS, no caso, é 2 km. Correto? E o tempo? Ah, isso é o tempo, nesse tempo aí, no caso, né? É o tempo da travessia, que ele faz, no caso, na diagonal. Nesse VR aí, ó, nessa diagonal. Porque o barco está sendo empurrado. Mas o movimento, gente, ele é simultâneo. Então, tanto o movimento VA ocorre em 15 minutos, VR em 15 minutos e VB também ocorre em 15 minutos, porque o movimento ele é simultâneo. Certo? Então, vamos fazer o seguinte. ΔS, no caso, vai ser 2 e ΔT é 0,25. Então, a resposta aqui é muito simples. Certo? Isso aqui vai dar 8 km por hora. Ok? A alternativa aqui é a letra C. Certo, gente? Então é o seguinte, ó, vai lá na trilha de aprendizagem. Né? Eu passei mais algumas questões do livro. Procura fazer as questões do livro de composição do movimento. Tá? E a gente vai ter uma aula depois de exercícios sobre lançamento horizontal. Beleza, galera? Então até a nossa próxima aula. Cheiro aí para todo mundo.